tema do Familiarizar de hoje é o luto e como lidar com ele ou com as perdas, né? Bem, as experiências individuais do luto, né? Elas são muito variadas, que nem a palavra fala, ela é individual mesmo. E não existe nenhum protocolo exato para lidar de uma forma generalizada em todas as pessoas, né? Bem, e assim, as experiências individuais, né, elas, como um todo, elas influenciam inclusive no momento do luto. É por isso que às vezes é difícil você fazer um protocolo que realmente ensine assim, é assim que você tem que agir no momento do luto. Ou algum manual, qualquer coisa, né, uma orientação. E assim, é sobre isso o Familiarizar de hoje, né, um podcast para falar dos perrengues e prazeres da vida real. Na tua experiência profissional, a gente fala muito sobre aquelas fases do luto. Isso é algo que realmente acontece com todo mundo? Aquelas fases, elas são lineares ou não? Em geral não, né? Na verdade algumas não são tão rápidas, digamos assim, que alguns pacientes pulam direto para outra. Então não quer necessariamente uma linear e cada uma vai durar algum período, né? E assim, às vezes a gente não consegue, ela foi feita com base observando, né, uma população e é generalizada, mas se você pegar cada população, às vezes pode ter algumas características que não dá nem para perceber individual. Mas eu acho que a forma de como perdeu a pessoa, né, eu acho que influencia também nas fases. Exacerba uma fase ou outra, né? Mais aquelas mortes mais violenta. Agudas. Aquelas mortes não é bem aguda, é inesperada, né? Porque é diferente uma pessoa que tá lá, não querendo desmerecer nenhuma morte, né? Mas você tens um avô que tá doente, então você já passou por todo aquele processo de doença até que ele vai a óbito. Então, tu já tá vivendo o luto, né? Desde aquela doença dele até realmente o óbito de fato. Não, já tem uma preparação, né? Normalmente é algo que prepara a gente desde novo, né? Que normalmente o idoso já é o final da vida, digamos assim. E às vezes é difícil também quando é um ciclo, digamos assim, incomum. A gente tem a noção de ciclo de vida, né? O esperado é que os pais morram, no caso os avós morram, né? Antes dos pais, né? E nem sempre é esse ciclo. Os pais mais antes difícil, dos filhos, né? Sim. Os pais antes dos filhos. E isso normalmente quando inverte, né? Quando um filho morre, normalmente você pode ver que é um sofrimento. Dificilmente não é um sofrimento. É um sofrimento menor do que de alguém que já era esperado a morte, né? O pessoal já não espera, não é preparado. Ou então quando uma mãe perde um bebê durante a gestação, ou uma criança muito jovem, né? Que nem a gente vê quando a gente comenta assim, a questão de câncer em criança. Normalmente é porque é um sofrimento. Se comparar um câncer numa criança e num adulto, normalmente a família não está nem um pouco preparada, por mais que já tenha histórico na família. Né? É muito mais difícil lidar. Mais traumático. Normalmente as fases elas ficam muito mais exacerbadas, assim, dependendo da personalidade da pessoa. E em que momento você sabe ou começa a imaginar ou desconfiar que o luto ele se torna patológico? Porque você sabe, cada um tem um tempo diferente para sofrer, teoricamente, para processar a informação. Mas em que momento eu sei que aquele quadro pode, por exemplo, estar evoluindo para um quadro depressivo? Normalmente quando é desproporcional. Fala assim, evoluir para um quadro depressivo, o luto, é difícil falar que o luto causou diretamente, né? Mas normalmente ele pode ter contribuído para um quadro depressivo. Mas assim, normalmente a gente vê pelo nível de disfuncionalidade da pessoa. Se você parar para pensar, um quadro depressivo para fazer um diagnóstico, ele precisa de um tempo normalmente, né? Varia de 1 mês para 6 meses, digamos assim, dependendo da referência para a gente considerar como episódio depressivo. Já o luto também, né? Se a gente for ver a questão do luto patológico, ou seja, quando o luto passa a ser anormal, eles dão algumas orientações. Normalmente tem uma questão de tempo também, que varia um pouquinho dependendo da referência que você vai pegar. Mas na prática mesmo a gente vê pelo grau de disfuncionalidade. Tem gente que parou a vida ali 1 semana, não está fazendo nada. Então já alguém, às vezes, que já é um alerta, né? Um familiar morre e a pessoa, sei lá, o cônjuge ou o filho, e a pessoa está 1 semana sem sair de casa. Então,
ou não está se alimentando, é risco para ela também. Então a gente já começa a achar que aquilo ali já está num grau patológico, digamos assim, do problema. E nesse quadro você medicaliza o paciente? Não necessariamente, né? Principalmente o luto não tem remédio, né? Quando já passa para um luto patológico, digamos assim, que a gente vê que aquela forma como a pessoa está lidando é inadequada, a gente vai ver cada caso, na verdade. Pode ser necessário chegar a um ponto que seja necessário a medicação. Normalmente nesse ponto o problema não é só o luto, né? Normalmente o problema já virou algo maior, e realmente são pessoas que têm alguma predisposição a ter algum transtorno mental. Mas assim, eu já vi profissionais, né, falando que você realmente precisa viver o luto. E agora, nesses últimos 2 anos, nós tivemos o Covid, onde as pessoas não conseguiram viver seu luto, né? Porque você teve aquele afastamento, onde o paciente ficava sozinho, longe dos familiares, o paciente morria e nem sequer você via, né? Nem enterro teve. A gente teve uma perda na família, 2 na verdade. A gente teve 2 perdas na família que foram assim, a gente não conseguiu enterrar, né? Enfim, até é estranho, é como se não tivesse acontecido. Como é que as pessoas estão lidando com esse luto de Covid, com esse luto de pandemia? Era até problemático essa questão do paciente Covid no hospital, porque o familiar não queria que enterrasse como Covid, porque não poderia ter velório, sepultamento, não poderia acompanhar, então ia ser complicado. E quando tinha suspeita, ele fechava como Covid no início, né? E aí era um caos, teve até uma polêmica na UPA, não sei se vocês lembram. Sim. Que os familiares agrediram o médico, foi um caos. Eu lembro. Foi numa UPA aqui da nossa cidade, né? Lá em Coraci. É o desespero. É o desespero, né? Realmente de você não... Porque fica aquele negócio, alguém te contou que o teu parente morreu e tu não viu? E teve aquela história também de troca, né? Dos óbitos, né? Troca de cadáver. Então, era bem complicado. Não podia abrir o caixão, tinha que enterrar com cartão. Devia enterrar com uma janelinha, às vezes, né? Pra identificar, pra pessoa sentir uma tranquilidade. Eu lembro que eu perdi o meu avô, assim, pouquíssimo tempo antes da pandemia estourar. Dias antes. E é muito estranho, por exemplo, quando a gente mora em outra cidade de alguém que a gente perde, porque, por exemplo, meu avô morava em outra cidade. Então, eu estava acostumada a ver ele em datas comemorativas. Então, quando eu perdi ele, foi um negócio muito importante para mim enterrar, sabe? Para eu ir lá, eu ver e, cara, a viagem daqui até a minha cidade, que são 10 horas de carro, ela nunca foi tão comprida quanto foi nesse dia. Você viajar para enterrar alguém é uma dor que é difícil. Mas foi um processo muito importante. Eu acho que foi uma despedida mesmo, sabe? Foi um momento de despedida. Eu acho que o luto tem que ser também um pouco sobre isso, né? Sobre despedida. E eu acho que foi o que faltou muito na época do Covid, né? Sabe, de vez em quando ter uns flashes assim, putz, fulano morreu, cara. Porque parece que aquilo não se consolidou, né, como verdade. Ainda mais que a gente vê no momento de isolamento social. Então tem muita gente que a gente não vê há um tempo. Então assim, enfrentar o luto nesse momento, eu acho que é até um negócio muito duvidoso, né? Porque você tem um parente que tá num lugar onde alguém te liga para te falar como ele tá, porque as visitas muitas vezes foram cortadas. Sim. E um dia te ligam para falar que não vai mais ter visita. E você tem que acreditar que ele foi o melhor cuidado possível e tem que se despedir de longe. E você nunca mais vai encontrar para se despedir de verdade. Então, é um negócio que causa um sofrimento
Eu acho que, eu nem sei se o termo é sofrimento ou a falta de aceitação, a falta de credibilização, a falta de... É a falta de tudo, né? Na verdade, o Covid, ele tirou tudo. Mas, assim, quando eu tive essa perda, eu não enxerguei muito na época fase, sabe? Acabou que... Na verdade, eu até acho que eu passei por uma negação, né? No início eu falei, não é possível. Meu avô deve ser brincadeira. E aí a gente começa a procurar culpados, né? Eu passei por esses dias de falar assim, cara, meu avô com 87 anos, diabético, segmento irregular, mas tinha um culpado pelo que aconteceu. Falta de assistência adequada. Foi falta de assistência, foi falta disso. Não deram o que meu avô precisava, poderia ter sido diferente. Sendo que hoje eu olho, né, já na fase de aceitação, claro, e assim, óbvio que não existe morte perfeita, né? Não é algo que existe. Mas meu avô, ele partiu como ele viveu a vida inteira. Ele partiu rápido, ele partiu sem dor, ele não ficou restrito numa cama, ele não precisou ser alimentado por alguém. Então ele estava na casa dele, sentiu uma dor no peito, foi... E aí eu tenho minhas queixas, mas que não cabe hoje ao podcast. E ele se foi. Não teve muito sofrimento, não teve grandes comemorativos na partida. Ficou muita saudade, mas uma sensação de que se existe uma forma dele ir, ele foi da melhor forma possível. Da forma como ele queria ir, com certeza. Acho que é interessante falar as fases, né, do luto, para as pessoas saberem quais são, né? Normalmente, o que é mais preconizado, digamos assim, são 5 fases, normalmente a gente divide. Que é a fase da negação, da raiva, barganha, depressão e aceitação, né? E assim, que nem a gente falou, tem pessoas que vão ficar mais visível, normalmente uma fase, né? E às vezes você vai ter que identificar ali em qual fase ela está dessa evolução, digamos como se fosse um ciclo mesmo que a pessoa tem que passar para conseguir digerir esse luto. E algumas pessoas acabam parando também nessas fases por longos períodos, que normalmente é o que a gente meio que considera assim, o luto patológico, né? É claro que é algo muito mais amplo, muito mais individual de cada um. Por exemplo, a gente fala assim, pronto, tal, a Natália falou, às vezes a negação não necessariamente é não aceitar aquilo ali, ou não aceitar que a pessoa morreu, mas não aceitar aquela realidade, não aceitar que eu continuo vivo também. E às vezes pode ter raiva já naquele período, né? Às vezes a pessoa, que nem aconteceu provavelmente nessa vez, aí o pessoal querendo agredir o profissional médico, ele devia ter um misto do luto, digamos assim. A raiva já estava ali bem presente, aparentemente, contra o médico, né? E às vezes você vai ver que o médico foi dar uma notícia assim na melhor das intenções, até porque é o papel dele, né? Com certeza, até porque as pessoas, elas têm uma impressão quando a gente começa... Eu até fui entrevistada por um aluno de faculdade de medicina, perguntando se eu lembrava qual tinha sido a minha pior notícia, né? Porque a gente tem esse hábito e esse treinamento durante a faculdade, né? Da prática, Não tive. Tudo bem. Eu tinha habilidades médicas, habilidade de comunicação, e uma das professoras era psicóloga, e a gente teve muito essa vivência de praticar a comunicação de más notícias. A gente estava até falando do protocolo Spikes, isso foi muito trabalhado na minha faculdade. E eu não me lembro da primeira vez que eu dei uma má notícia, mas eu me lembro muito da vez que eu dei a notícia mais difícil pra mim, né? Eu acho que a gente sempre tem uma vez assim que marca muito um paciente, um caso. As pessoas, elas acham que o médico, que a gente se acostuma, né? Que a gente gela, que a gente fica frio, que aquilo para de doer, mas nessa entrevista que eu tava dando eu até comentei sobre isso. Na verdade, não. Na verdade, a gente sofre pra caramba. E aí tem uma hora que a gente fala assim, meu Deus, se eu não começar a lidar com isso da melhor forma possível, eu vou adoecer. Porque o médico, ele não é preparado para perder, né? Não é preparado. E a gente sofre o luto também pela perda dos pacientes. Não é como se isso não existisse. Eu acho que a gente precisa começar a desmistificar isso, né? Porque as pessoas, elas acham que com o tempo a gente vai se acostumando, que aquilo vai se tornando... E não é.
cara. Morre um paciente, morre um pedaço do médico ali, muitas vezes, né? Morre uma expectativa, morre algo que você criou de expectativa para aquele tratamento, enfim. É claro, cada um acho que cada profissional lida com isso de uma forma diferente. Por exemplo, provavelmente um médico que trabalha no UTI lida muito melhor com o óbito do paciente do que um trabalho numa enfermaria de pediatria. Eu ia até comentar sobre isso. A primeira notícia de morte, assim, fora, além do meu despreparo na época, porque realmente não tive esse treinamento na faculdade, eu acho que eu venho de um currículo um pouquinho mais atrás do que o teu. Mais tradicional, que ainda não tinha cirurgia segura, ainda não tinha comunicação efetiva, esses ainda não eram grandes pontos. Credo, gente, me senti velha agora. Mas, então eu realmente aprendi na prática, já foi durante a residência que a gente foi adquirindo essas habilidades. Então, realmente, a primeira notícia de óbito foi de uma criança, eu fiquei muito arrasada. Primeiro, por a mãe não ter entendido, né? Segundo, porque foi o óbito de uma criança. Mas depois, no decorrer da formação, da residência, a gente tirava plantão no Metropolitano. E o Metropolitano, naquela época, era porta aberta. E, nossa, gente, não sei que festival de tiro que tinha. E, assim, era... cadê o residente que tá passando por ali? Vem cá, tu que vai dar notícia. Então, tipo, às vezes tu não conhecia nem o paciente. Aí a psicóloga te levava e dizia, olha, tu vai avisar pra aquela pessoa que o fulano de tal morreu. Então tu meio que entrava lá sem conexão nenhuma, nem com o paciente, nem com o parente, nem com ninguém. E eu ficava muito errada ali, porque, né, tu não deste uma assistência, não foi tu que deu assistência para aquele paciente. Alguém te colocou naquele papel, né? Alguém te colocou naquele papel, no papel frio, de avisar isso. E eu já tinha assistido, depois já tinha assistido palestra, que é importante como você fala, é importante o toque, o acolhimento, né, daquela família. Até, né? O ambiente, pelo menos, era, né, uma sala reservada do pessoal da psicologia. Então, você fica... essa parte do acolhimento, do tocar o paciente, são pessoas que a gente nunca viu, né? Mas realmente a gente fica mexido, né, de realmente acolher aquela pessoa. Principalmente Sim. depois que você já esteve naquele lugar, entendeu? Você já esteve naquele lugar de sofrimento. Eu tive... Quando eu estava na faculdade, meu tio faleceu. E a gente acompanhou desde a entrada dele no hospital até a notícia. E eu lembro que eu tinha me formado. E tem uma história, né, que o médico pode entrar em qualquer lugar, de qualquer hospital, que é balela, que não é verdade, mas eu fui lá, recém-formada, me achando, e disse que eu tinha direito de entrar. E o meu tio tava bem ruim, e eu olhei os exames e tal, e fui lá fora com a minha família, explorar. E aí, isso foi até uma discussão, porque o médico não queria que a gente entrasse, né? E eu consegui entrar meio que, enfim, né? E acabou que, no final das contas, ele me chamou pra entrar. E era pra me dizer que o tio tinha falecido. E não era pra mim que ele tinha que dar, a mulher dele tava lá fora, ele me deu realmente a missão de dar a notícia que o meu tio tinha falecido. E ele foi assim, tipo, super, olha, ele evoluiu a óbito, tchau. Então foi bem ruim e eu tive que sair, né, e avisar todo mundo, a família inteira que tava lá fora. Então, tipo, não teve muito momento de despedida, que às vezes o médico, né, faz, né, de entrar e tal, mesmo que o paciente esteja entubado. Realmente não teve, ele me deu, inclusive, esse péssimo papel de transmitir a notícia. Então, eu acho que essas experiências valem bastante na hora que a gente tem que falar
pro paciente, né? Você colocar muito no lugar de como eu queria que falasse De como eu comigo, né? queria, exatamente. Vocês falando desse negócio de criança morrendo, né? Tô falando do Metropolitano, égua. E eu lembrei, veio na minha mente agora, rapaz. Eu tava de plantão lá pela residência. E aí chegou, assim, era um caos. Aí abri a porta assim do pé, pá! Aí chegou 6 crianças baleadas. Foi uma festa de aniversário. Foi uma festa de aniversário. Eu lembro que desse o assaltante caso. foi assaltar. E aí tinha um policial. E o policial trocou tiro. E aí as crianças, 6 crianças baleadas, meu Deus do céu, pense num caos. Aí umas estavam melhor, toda a outra já chegou pequenininha, rapaz. Eu lembro até hoje de reanimando ela, eu lembro ela com sem um dentinho assim, de banguela da frente, roxinha. E a gente reanimando, aí veio o pediatra, a gente fez acesso, tudo, mas não teve jeito, a bicha morreu. Tinha o transfixante no tórax. Égua, essa eu lembrei agora que marcou. Foi foda. Aí teve uma gordinha que passou só no subcutâneo, no metrô. Aí outro também na perna, assim. Acho que só essa que morreu mesmo, assim. Mas foi foda. Imagina pros pais. Pros Imagina pais pra aceitar que tu chega, vamos lá se divertir pra festa Um da aniversário, coleguinha, tudo. né? Aí, pô, morreu. Você tá doido? É algo totalmente inesperado, né? Então é difícil a pessoa aceitar mesmo. É um caso mais inesperado do que uma criança que está doente e o pai está vivendo aquele processo já Que já de não é doença, fácil. né? O que Que já não não é é fácil, mas que você tem realmente um processo de acompanhamento, né? De ver uma evolução e um tempo para entender aquilo, né? Não que seja algo que dê para entender a morte de um filho, né? Mas talvez aceitar da melhor forma que você consiga. E existem formas, assim, na psiquiatria, né? Vocês que lidam tanto com isso, de enfrentar melhor o luto. Porque vocês acaba que, por exemplo, a gente pega muito o paciente na hora que você dá a notícia. Agora, o acompanhamento desse porque não é nem do nosso paciente, né? O acompanhamento da família, de quem vai viver esse sofrimento, muitas vezes chega no teu consultório, no consultório do psiquiatra. E aí esse paciente, existem, eu nem sei se o termo seriam dicas, mas como lidar da melhor forma possível com um momento tão ruim, né? Olha, como lidar é difícil de colocar isso, porque acaba que o luto é algo muito individual, que nem a gente falou no início, Sim. né? Mas assim, às vezes como dar a notícia, que nem a gente colocou, né? Ou como receber essa notícia de forma mais adequada, é algo que facilita. Que nem a gente até falou aqui sobre a questão do ambiente adequado para uma notícia dessa. A questão da preparação antes de você dar uma notícia dessa não chega assim, né? Normalmente você tenta uma introdução, contar o que aconteceu, explica o que foi feito, né? E mostrar que também, normalmente, se era um médico que normalmente dá essa notícia, né? Que tipo de suporte ele deu. Normalmente também te escolhe, é o mais adequado para a família, né? Para preparar a família, é escolher alguém que tenha condição emocional de receber a notícia. Normalmente escolhe uma pessoa, né? Ou às vezes mais de uma, vai muito de cada situação. Sim. Inclusive a forma como a gente vai lidar com a pessoa depende muito, né? Tem pessoas que no momento de luto elas se isolam e às vezes elas querem ficar isoladas mesmo, e outras que, né, carecem assim de apoio, né? De presença, de um abraço, de um carinho. Então na verdade é tentar, se você conhece a pessoa, né? Se você já tem um histórico de compreender, ou às vezes perguntar por que a pessoa precisa, qual apoio que ela está precisando, se tem alguma coisa que você pode fazer, né, para tentar ajudar ali naquele momento. Que nem dá um exemplo, por exemplo, você fala com um paciente que tem portador faz parte, portador do espectro autista, por exemplo. Provavelmente ele não vai sentir muita vontade de pessoas abraçando ele para confortá-lo, né? Assim, isso é um extremo, é claro que eu dou um exemplo, nem todo autista também ele não gosta de abraço, né? Mas um exemplo que algumas pessoas elas não gostam de contato nesse momento, assim como algumas pessoas aparentam lidar muito bem naquela hora ou não conseguem sentir a emoção do luto e vão sentir depois, e outras que realmente para elas assim é mais tranquilo viver o luto. Então pessoas que têm
uma ideia de plano espiritual, normalmente a espiritualidade, normalmente, que é o fato, não é de espiritismo, né? Mas é o fato de acreditar em um poder maior, né? Normalmente ajuda, porque a vida tem um ciclo, normalmente ajuda boa parte das pessoas. Por isso que é muito comum elas procurarem a religião, né? Por isso quase sempre as casas funerárias têm referências religiosas dentro, quase sempre tem nomes de referências religiosas, porque provavelmente para a maior parte das pessoas aquela religião vai ajudar o processo. Gente, eu acho que é isso. Podcast hoje com um assunto mais delicado, mas de extrema importância, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Sim. E esse foi mais um podcast do Familiarizar. Falando sobre os perrengues e os prazeres da vida real. Segue a gente no Instagram, @familiarizar. E se quiser acompanhar cada um no Instagram, o meu Instagram é @henriquepsiquiatra. O meu é @Natália Pato. Meu DR Léo Santos. O meu @doutora Salime Sarati. Na verdade, o Familiarizar é @vamos familiarizar. Tá certo. E é isso, gente. Até a Beijo. próxima. Até a próxima.